Então, boa tarde, pessoal. Pessoal, meu nome é Cássio, mas meu sinal é aqui. Sim, eu fiz Libras, eu tive um projeto há um tempo atrás que a gente ensinava crianças surdas a aprender a Libras de uma forma lúdica. Então, por isso eu aprendi, mas como tem muito tempo, aí eu ainda dou uma esquecida dos sinais. Essa palestra de hoje não é apenas futebol. Muitas pessoas aqui devem estar se perguntando, ele vai falar de futebol numa conferência de Python? E a descrição não estava lá, então o que complica mais ainda. Mas como eu disse, eu me chamo Cássio Botaro. Eu vim para falar de futebol mesmo, vocês vão entender um pouco sobre isso. E eu trabalho como desenvolvedor na Noveu, é uma empresa que é lá de São Paulo, eu trabalho remoto. Eu vim de BH, como eu disse no Latin Talk, e é uma honra estar aqui, pessoal do Sul, seus lindos. Você pode me encontrar como @Cássio Botaro em qualquer rede social. E antes de começar a palestra, eu queria dar alguns avisos legais, que eu não sou um cientista de dados, não é uma propaganda sobre a plataforma, eu não quero vender uma plataforma, e o propósito aqui é simplesmente mostrar um case de uma forma didática. Então, quando eu tentar colocar alguns exemplos, algumas pessoas que já são mais avançadas na área vão falar, não, mas esse exemplo seu está muito simples. Mas é isso, esse é o propósito. A ideia é que seja didático. E todas as opiniões contidas aqui, elas representam a opinião do autor. A nossa agenda, então, primeira coisa, eu vou contextualizar vocês sobre o que eu vim falar, porque vocês devem estar perdidos. E depois eu vou fazer um Machine Learning 101. Quem não sabe, é basicamente um curso básico de Machine Learning. Eu vou passar algum vocabulário que vai ser necessário para o entendimento dessa palestra. Em seguida, a gente vai ver um pouco sobre análise de sentimentos. Depois, a sumarização. Não se preocupem se não entender o que são esses termos agora. A gente vai passar sobre eles. E quais são os planos futuros que eu tinha com essa plataforma, mas não estou querendo vender nem nada disso, que fique claro. E, por fim, uma conclusão sobre tudo isso que a gente viu. Então, para contextualizar vocês, o que foi o Sentball? O Sentball, ele foi um projeto da minha época de faculdade. Eu fazia iniciação científica e ele daria até um produto, se você parar para pensar, mas ele, na verdade, ele foi simplesmente um projeto que vários alunos tinham em um laboratório. E o que era esse tal de Sentball? Mas para entender o Sentball, você tem que entender o futebol. Porque futebol não é apenas um jogo. Futebol é uma paixão. E torcer para o futebol é ficar apreensivo. E vibrar com a vitória. Já dizia Terry, um escritor inglês, que quando se trata de futebol, a coisa mais importante sobre futebol é que não é apenas futebol. O Sentball, ele foi uma plataforma, essa daí é a logo, obrigado André, que foi o cara que fez todos os créditos a ele. Ele foi uma plataforma para jornalistas, bloggers, entusiastas e afins, com análise de dados referentes à plataforma Twitter. Não só análise de dados, a gente conseguia ter uma análise de sentimento daqueles tweets e também uma sumarização do tweets. Quem não está familiarizado com o termo, uma sumarização é o seguinte: eu pego 1000 tweets e retiro aquele mais relevante de todos eles. Okay? Aqui seria a hora de passar um vídeo, mas não vai rolar passar o vídeo. E era só para vocês verem um pouco da plataforma. Infelizmente ela não está no ar mais, ela foi retirada do ar e tudo. Mas uma boa notícia é que todos os códigos estão open source, estão no github.com/CássioBotaro/Sentball. Eu não tenho problema de colocar o código lá, então todo o trabalho da sumarização, dos classificadores, tudo está disponível, ok? Quem quiser estudar o código, está tudo lá. Eu sou amante de open source, eu acho isso foda. Então vamos para a nossa pequena aulinha sobre Machine Learning. Antes de começar, então, quem aqui já conhece Machine Learning? Já está familiarizado com os termos? Fica um pouquinho com a mão levantada que não deu para ver.
Ok, para vocês essa parte vai ser um pouco chata, me desculpem por isso, mas é necessário para que outras pessoas que não têm essa parte, eles compreendam o todo dessa palestra. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são algumas palavras importantes, como por exemplo labels. Labels, elas são informações de um dado, que é normalmente algo que você deseja saber. Se aquilo é um spam ou se não é um spam, se é uma laranja ou uma maçã, se eu, no meu caso, se o sentimento é positivo, negativo ou neutro. Então é aquilo que dá aquilo que você quer, alguma informação que você deseja saber sobre um determinado dado. Uma outra palavrinha são as features. Uma feature é uma propriedade individual mensurável de um fenômeno observado. Então, se eu quero classificar bananas e maçãs, eu poderia usar cor, peso, textura. Se eu quero classificar e-mails, as minhas features elas podem ser presença de alguma palavra, poderia ser a presença de algum binário. Então, tudo isso podem ser features que eu posso utilizar no meu aprendizado de máquina. Uma outra palavrinha-chave é o dataset, que é um conjunto de dados observados a fim de extrair alguma informação. A gente vai ver um pouco disso aqui. A classificação que eu tenho, eu já até falei um pouco aqui, ele é um problema clássico do aprendizado de máquina, em que eu busco identificar um subconjunto em um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto de frutas e eu quero identificar o que é uma maçã ou o que é uma laranja, isso é a minha classificação. Outra palavrinha que o pessoal deve familiarizar-se é a acurácia. A acurácia é uma medida do resultado da minha predição. Tá, mas o que é uma predição? A predição é você prever um resultado com base num conjunto de dados de teste. Então, eu tenho um conjunto de dados e eu quero prever, vamos supor, se aquilo é se um e-mail é um spam ou se não é um spam. Então, a predição é isso, é você pegar alguma coisa, eu pego um e-mail e vou tentar identificar o que ele é. A acurácia já é o quanto ele acerta aquilo. Então, é uma medida que você classifica o quanto você acertou, o quanto a máquina acertou do aprendizado dela. Então, vamos supor que ela acerta 80% do classificar maçãs e laranjas. Isso significa que ela tem uma acurácia de 80%. Só que essa medida, existem várias formas de medir isso, tá? Não é simplesmente o quanto ela acerta. Tem medidas, por exemplo, como a matriz com fusão, que eu consigo enxergar onde o meu algoritmo errou. Por exemplo, ele queria classificar maçãs e laranjas, porém ele errou o que era a maçã, ele falou que era laranja, o que era laranja, ele falou que era maçã. Então você consegue ter uma medida do quanto o seu algoritmo está errando. Mais algumas palavrinhas que vão ser usadas. Eu coloquei isso daqui justamente porque, enquanto eu estiver falando, na hora de explicar os algoritmos e tudo, eu poderia falar essas palavras e o pessoal ficar perdido. Então eu quis colocar todo um vocábulo. Esse é o vocábulo dos cientistas de dados, ainda que eu não seja um. Mas o computador, ele é responsável por realizar uma classificação seguindo critérios definidos em labels. Se vocês lembram, as labels são aquelas características, tá aqui, as informações de um dado que eu quero saber. Então, o classificador é aquele agente que vai ser responsável por fazer a classificação para mim. No nosso caso, é um algoritmo que vai fazer essa classificação. Uma outra coisa é a classificação por rotação, que é o seguinte, eu tenho vários classificadores, tipicamente eles têm o mesmo peso, e eles vão tentar chegar a um consenso sobre aquela classificação. Uma outra coisa é o TF-DF, que é uma medida estatística, que ela tem o intuito de indicar a importância de uma palavra de um documento em relação a uma coleção de documentos. No meu caso, que são tweets, o que eu faço? Eu pego uma palavra, eu tenho um conjunto de tweets, então esse cálculo do TF-DF, ele é baseado no o quanto aquela palavra aparece em todos os documentos, que são meus tweets, e tem toda uma fórmula matemática para você calcular essa frequência. E o N-gram significa uma sequência N de itens de um texto ou fala. Por exemplo, se eu, aqui nesses slides eu estou usando 1 gram, ou seja, uma única palavra, mas para determinados tipos de análise de dados, a gente costuma usar 2 ou até 3 grams, que significa o quê? Em vez de eu analisar uma palavra como uma única palavra na hora de classificar, eu analiso 2 ou 3 palavras de uma vez, eu falo.
E as stop words, que são o quê? Palavras que podem ser irrelevantes, são aquelas que não vão influenciar no seu resultado. Como eu disse, a gente vai ver duas coisas hoje. A primeira é a análise de sentimentos e a segunda é a summarização. A análise de sentimento é uma coisa bem simples, que é determinar se um tweet é negativo, positivo ou neutro, ou seja, não representa nenhum dos dois sentimentos. E para tornar isso bastante didático, eu fiz todo o processo que a gente vai ver depois em código, eu fiz ele explicado e com os tweets. Vamos supor que isso aqui sejam 3 tweets. Eu tenho o Cruzeiro jogou muito bem, o Cruzeiro não jogou bem e o Cruzeiro jogou contra o Sport. Para a pessoa, você já bate o olho, você já sabe o que é positivo, o que é negativo e neutro, mas a gente vai ver agora como uma ótica de como é o aprendizado de máquina. A primeira coisa que a gente faz são remover stop words. São aquelas palavras que são irrelevantes para a nossa classificação. Então ali ele corta o O, ele corta o muito, ele corta o O, ainda que o muito, algumas pessoas possam pensar, não, mas o muito dá intensidade. Mas se eu falo que, por exemplo, o Cruzeiro jogou muito, pode ser que ele jogou muito tempo ou muito de bom. Então, por isso que é uma palavra que a gente corta. A gente corta artigo também. Então, isso daqui é a remoção de stop words, remoção de palavras. O próximo passo é a vetorização. Lembra que eu falei sobre o termo TF e DF? Então, o que eu fiz aqui eu peguei cada um dos tweets, eu gero uma matriz, e cada palavra que tem em cima são palavras que aparecem em todos os tweets. Então, quando aquela palavra, por exemplo, no primeiro tweet, tem a palavra contra não aparece naquele tweet. Então, ela tem 0. E todos esses números que vocês estão vendo aí, são números que representam o cálculo do TF e DF. Eu não vou explicar a fundo como que é feito esse cálculo, mas entendam que o que eu pego ali é a importância daquela palavra com relação ao todo do documento. Quando eu digo todos os documentos, significa o bem relacionado com todos os 3 tweets que eu tenho. Na verdade, isso aqui é só uma amostra de uma base de dados, tá? Normalmente a gente lida com bases de dados enormes. Como eu disse lá no começo da palestra, eu reduzi o meu dataset, minha base de dados, para tornar didático. Então, vocês podem ver que o bem tem um peso, o Cruzeiro tem outro peso, e assim ele faz a vetorização. O próximo passo, depois de vetorizar isso, eu faço o treino. Como assim? Eu ensino a minha máquina o que é positivo, o que é negativo e o que é neutro. Então, aquela última coluna que vocês estão vendo, chamada label, vocês podem ver que o primeiro, eu estou falando para o meu algoritmo, isso daqui é positivo. Então, é uma maneira de treinar ele. Esses pesos têm uma relação com a label, que é de falar que aquele tweet é positivo. Essa segunda linha, ele já é um tweet negativo. E o último é um tweet neutro. Isso daqui vai passar por trás de um algoritmo. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, não a fundo, mas só uma pincelada nos algoritmos que eu usei na época. E esses algoritmos, eles vão treinar e esperar que você passe para ele uma vetorização de um tweet para ele tentar adivinhar. Então, o que ele vai fazer no final você treinou, o último passo é ele ir lá e tentar adivinhar. Agora que você já me ensinou, deixa eu ver se eu aprendi. Então, vamos ver um pouco de exemplo. Eu juro que os códigos são simples, tá? Então, os códigos são simples. A gente usou 3 tipos de classificadores, eu vou mostrar. O primeiro é um SVC de kernel linear. Não se preocupe com nomes e entendam que isso é um classificador. É um algoritmo especial que eu vou passar para ele uma série de tweets com as suas classificações. Ele vai aprender, na hora que eu der para ele tweets novos, ele tem que classificar aquilo para mim. Então, essa etapa que está escrita aí, de Training Set Labels, é aquilo que vocês viram lá nos slides, que eu pegar uma série de tweets, esses aqui para treinamento, e cada um deles eu já sei o que ele é. Então, os 2 primeiros são positivos, os outros 2 são negativos e os outros 2 são neutros. Logo em seguida, eu faço TF, DF Vectorizer. É aquela etapa que lá nos slides eu chamei de vetorização, que eu pego um grão. Então, tudo aquilo que eu fui falando durante os slides,
é esse algoritmo aqui. Eu removo as stop words, faço a vetorização, que é gerar aquela matriz, com base nas palavras, com cálculo de TF e IDF, e eu passo tudo para minúsculo, isso aí é importante. A grande parte importante é aqui. No momento que eu dou um fit transform, esse cara eu estou fazendo aquela vetorização propriamente dita. É o momento que eu transformo numa matriz todos os meus tweets de treinamento. Então, eu passo para o meu classificador as minhas features, ou seja, o resultado correto, passo para ele os meus dados de treino, que é o que eu já vetorizei, e falo para ele, treina. Aí ele vai demorar um pouquinho, vai treinar. Nesse caso aqui ele não demora, porque são só 6 tweets. Sim, a base é pequena, proposital, como eu disse, é didática. Em seguida, eu estou passando para ele 3 tweets. Cruzeiro tem um bom time, acompanha os jogos da primeira rodada, e muito ruim esse jogo do Cruzeiro. Só que eu tenho que vetorizar esse cara também. Então eu faço de novo uma vetorização desses tweets que eu quero predizer. Esses aqui, reparem que eu não tenho as labels, ou seja, eu não falo para o computador o que eles são. E eu dou um predict, que é basicamente, tá aqui esses 3 tweets, adivinha para mim. E se vocês verem, esse algoritmo ele tem um 100% de acurácia. Ele acertou os 3. Ele viu que Cruzeiro tem um bom time positivo, acompanha os jogos da primeira rodada, é neutro, e muito ruim esse jogo do Cruzeiro é negativo. A acurácia 100% é proposital, tá? Se começou a 100%, eu desconfio. Aqui é porque é só para mostrar, a nossa base de dados está extremamente reduzida e tal. E uma coisa que eu acho muito legal é que aqui a gente está usando a scikit-learn para fazer todo a scikit-learn, um pouquinho de RFK e tudo mais. Só que, para eu trocar o classificador e fazer um outro tipo de predição, eu só preciso trocar uma linha. Na verdade, todo o código daqui para baixo é o mesmo tweet, as mesmas coisas. Então, se vocês verem, essa é a única linha que muda. É a primeira linha, classificator recebe multinomial. Esse daqui é um classificador de Naive Bayes, ele já é um modelo estatístico, e os resultados deles, durante a época que a gente mexeu, estava dando melhor do que o outro classificador. Era uma coisa de 70% um, 90% isso aqui. E o terceiro classificador que a gente usou, eu até não passei pelos slides, né? O primeiro foi SVM, o segundo Naive Bayes, e o terceiro foi um que chamava Sentiment Classification. Eu deveria ter um pouco de vergonha de mostrar, porque na real depois eu descobri que ele estava muito errado. Mas eu não tem vergonha. Na época ele funcionava legal. É o seguinte, como que funcionava? Esse aqui foi escrito por alunos, por um dos meus colegas lá do laboratório. Ele pegava uma lista de emojis, positivos e negativos, uma lista de palavras positivas e negativas. Então ele varria o tweet e ia colocando, se aquela palavra que eu falei que é positiva aparece no tweet, ele põe é positivo. Se aparecer uma palavra que era negativa, ele ia lá e tirava. Então era assim, se achou um emoji, um emoticon e etc., ele ia lá e ia dando pontos. Mas qual é o problema disso? Que eu fui descobrir depois. Por exemplo, se você falar uma palavra que não está no infinitivo, o que vai acontecer? Ele não considera a mesma palavra. Então, ele errava palavras. Existe uma técnica para você melhorar isso, que é o steaming, que é você reduzir a palavra para raiz, ou seja, você joga no infinitivo. Porém, na época a gente não sabia disso e passou despercebido. Quando eu fui refazer esses códigos, que eu percebi, eu falei, gente, está faltando coisa aqui. Como eu disse, esse código está disponível, então se vocês vierem aqui, ele está pegando uma lista de positivos, negativos e neutros e fazendo exatamente o que eu falei, só que ele faz uma etapa de votação, que é basicamente, achou a palavra positiva, eu boto positivo, negativo, tira um ponto e assim no final ele vai ter uma pontuação, você consegue classificar a partir disso. Então, está aqui o código, é muito igual aos outros, por isso que eu não vou nem perder tanto tempo passando ele. Só que, o que aconteceu? Você chega aí e fala que esse cara é o melhor do mundo, ou o Cristiano Ronaldo, não deu tempo de trocar a foto, você coloca que esse cara é o melhor do mundo, é fácil, classificar isso aqui, beleza. Porém, não era tão simples assim no nosso caso. Então a gente pegava tweets e ficava na dúvida, esse tweet é realmente positivo, negativo ou neutro, e daí veio a classificação por votação. Vocês lembram? Eu dei 3 exemplos aqui de classificadores, certo? Então o que a gente fez é uma classificação por votação. Ela é exatamente a mesma coisa, tanto é que aqui no código, vocês podem ver que só troca novamente uma linha,
que é só a linha onde eu falo quais são os classificadores. Então eu estou passando, aqui eu até tirei o de sentimento, porque eu vi que ele estava errado. Então eu estou criando um classificador de votação, que ele tem o SVM e o Navy Base. Então o que vai acontecer agora é o seguinte, um dos classificadores fala que é positivo, o outro falou que é negativo, então é neutro. Se um falar que é positivo, o outro falar que é positivo, positivo. Então eles vão tentando chegar no consenso. Tá? Então isso é a classificação por votação. Eu poderia ter pesos, igual por exemplo a Navy Base estava melhor na época. Eu poderia ter botado um peso maior. Mas não foi o caso, a gente acabou deixando o mesmo peso. E foi assim que a gente fazia. A gente gerava gráficos, o site, a plataforma tinha esses gráficos de uma semana e etc. Agora é a segunda parte, que é a sumarização. Como eu disse, sumarizar é você determinar um elemento relevante num conjunto. No nosso caso eu tenho uma série de 100 tweets, 1000 tweets, eu quero tirar um que represente o todo. Então vamos ver um pouco do exemplo de como foi feita essa sumarização. Também tem o código está disponível. Deixa eu rolar. Não repare, eu não sei usar Mac. O que acontece? A gente pega uma série de tweets, aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tweets. Novamente eu vou fazer aquela vetorização que foi explicada anteriormente, que é gerar uma matriz colocando pesos de acordo com o número de vezes que aquela palavra aparece numa relação com o documento, os documentos todos. Quando eu digo documentos, eu estou dizendo todos os meus tweets. Tá? Depois que eu fizer isso, tá vendo que eu estou repetindo o código, TFDF, Vectorizer, eu crio um array, eu crio uma lista com aquelas features que são as mais importantes. Então eu estou pedindo, ele pegou aquelas palavras, eu vejo quais as palavras que são as, as que mais aparecem, aquelas palavras que mais aparecem, os termos que mais aparecem, e eu falo assim, os 10 termos que mais aparecem, nesse caso aqui eram os 10, tá vendo? Os 10 termos que mais aparecem. Aí eu pego um tweet, quantos termos esse tweet tem daquela lista de 10 palavras? 3. Então eu boto 3 pontos para ele. E assim a gente vai fazendo com todos os tweets. Eu dou pontos de relevância para ele, com o número de palavras relevantes que ele tem. O que vai acontecer é que se a relevância dele for acima de 3, esse 3 é um threshold, é um limite que a gente colocou. Se ele for acima de 3, eu quero aquele tweet, esse tweet é importante. Tá? Só que, se eu fizer isso, eu ia conseguir muito resultado relevante. Principalmente porque existe uma coisa chamada retweet. Então ele pega o retweet e vai falar, não, esse tweet aqui, ele ganhou 5, esse aqui também ganhou 5. Por quê? É porque os dois são iguais. Então, para evitar isso, a gente fez uma coisa que é eliminar as duplicados. Então, a gente usou um algoritmo de Jacquard, comparação de Jacquard, chama similaridade de Jacquard isso aqui, que ele faz o quê? Ele compara 2 tweets para ver o quão parecidos eles são. E se 2 tweets são muito parecidos, eu descarto o que tiver menor relevância. Então, eu coloquei um exemplo disso aqui, que é o seguinte, eu tenho todos esses tweets, vocês estão vendo que ele está colocando tipo 2, 3, isso aqui é o número de relevância daquele tweet. Tá? Então, reparem nesses 2 aqui. Um possui 5, o outro possui 4. Um diz, Cruzeiro jogou contra o Sport. E o outro diz, primeira rodada, o Cruzeiro enfrentou o Sport. Vocês reparam que esses tweets, eles são bem similares, eles são bem parecidos. Então, depois que eles passam pelo filtro, ele acaba eliminando o que tem peso 4, porque aquele que está em maior relevância acaba continuando. Então, foi assim que vocês devem estar se perguntando, tá, mas você fazia o que com isso? Então, quem aqui já viu aquele minuto do Globo.com? Que durante o jogo eles ficam transmitindo o jogo. Eu tenho um segredo para vocês, aquilo ali, na verdade não só ali, mas eu trabalhei no estado de Minas também, e funciona da mesma maneira. É uma pessoa assistindo o jogo de futebol e ela fica digitando minuto a minuto o que está acontecendo. Então aconteceu um lance, ela digita, entra, manda e assim vai. A gente fez um minuto a minuto, só que automático. A gente pegou esse algoritmo de sumarização, a cada minuto a gente pegava tipo 1000 tweets e tirava um que representava o todo. A gente conseguiu então gerar uma timeline de tweets. Ou seja, a torcida estava narrando o jogo
tivemos alguns problemas, fizemos isso durante a Copa. Foi um desafio bem legal fazer isso durante a Copa, porque eram muito tweets. Só que na época a gente até conseguiu, o Globo pediu para a gente analisar um jogo, eu não lembro qual jogo era, e gerou um vídeo. O vídeo tem o link lá no repositório, para quem quiser ver. Ficou muito legal, você vê exatamente o sentimento do torcedor. Na hora que rolava o gol, ele dava aquele pico, sabe? Aí isso foi bem massa. E essa sumarização, ela rendeu muito. O Rômulo foi o principal cara que fez isso. Ele está trabalhando lá em São Paulo agora. Só que eu reescrevi um pouco dessa sumarização. Não repare no código, eu peguei muito do código antigo lá, então. Mas o que vem por aí? Você falou que não ia vender a plataforma, você falou que a plataforma já acabou, e você bota um slide falando o que vai vir por aí. Na real, não vai vir nada, porque a plataforma acabou. Infelizmente, foi um projeto que foi bem gostoso trabalhar com ele, mas ele acabou na época da faculdade. Só que, desde aquela época, a gente tinha um desejo de fazer mais coisas com aqueles dados, e algumas coisas eu levantei que eram o seguinte: a primeira é uma associação entre notícia e análise. Vamos supor que Carpegiani foi demitido do Flamengo junto com a diretoria inteira. Cara, você já viu o impacto que isso tem no Twitter? Era uma das coisas que a gente queria fazer. Pegar todos aqueles tweets, a gente tinha uma base de dados enorme, pega uma notícia e pega a correlação daquela notícia com os tweets que estão naquele momento. Então você consegue gerar informação a partir disso. Uma outra coisa que a gente tinha era que a gente tinha uma base tendenciosa, era uma base muito positiva. Então, não dava muito negativo, e isso era ruim. Mas é porque a gente não tinha tempo para ficar lá classificando tweet na mão. Isso, ok. E outra coisa que era para ter sido meu TCC, mas eu debandei primeiro, que era resolver o problema de desambiguação de nomes. Porque quando eu falo São Paulo, eu posso ter a cidade de São Paulo, eu posso ter o santo São Paulo, e eu posso ter o estado de São Paulo. Isso é um problema. E aí, eu sei qual que é futebol, qual que não é. São Paulo é uma merda. E aí? Desculpa falar. Está falando de quê? Sabe? Qual São Paulo que você está falando? Isso era um problema que a gente queria resolver, mas é complicado pra caramba você desambiguar não, porque você tem que levar em consideração o contexto. Então. Uma outra coisa é questionar os dados e descobrir mais informações. Eu acho que a gente fez pouco na época. A gente tinha gráficos de positivo e negativo de uma semana, positivo e negativo do dia, a sumarização do dia, então parecia aquele relatório completo, mas dava para fazer mais coisa nessa época. Tem que agradecer meu orientador, o Armit, que foi orientador nessa época. E o que a gente pode concluir de tudo isso? Vocês viram todo o nome? O que eu queria deixar de mensagem assim, de conclusão é que, primeiro, eu não sou nem cientista de dados, mas esse código eu fiz em ajuda com o pessoal. Na verdade, muito do código era o pessoal que trabalhava no laboratório quem fez, mas eu tive que reescrever, entender o que foi feito. Então isso foi legal. Para mim foi um aprendizado muito grande. E a mensagem que eu queria era um pouco, cara, se você quer, você pode. Eu, que nem sou cientista de dados, sentei, nem sou tão bom em matemática e consegui fazer os algoritmos de classificação. E essa daqui é a frase de um filósofo, mentira, é do cara lá da comunidade de BH, que ele disse que a frase não é dele, ele viu de algum lugar, mas se eu escutei dele, eu botei o nome dele aqui de referência. Que é: estamos em um mar de informação e afogados em ignorância. E hoje a gente tem muito dado, então a gente tem que mexer com isso. E quem achou que era sobre futebol, agora vocês viram o que a gente fazia com futebol. E era isso. Obrigado. Perguntas, pessoal? Eu tentei ser bem didático, então. Uma dúvida, eu já tinha visto sobre análise de sentimentos para propaganda. Por exemplo, a Coca-Cola quer botar um produto de linha e primeiro ele solta um pouco só desse produto e vê a análise de sentimentos das pessoas para ver se o produto é bom ou não, para ver se continua, né? A Coca-Cola, não sei se é Coca-Cola, né? A minha pergunta é, tu sabe como eles analisam ironia? Porque, por exemplo, às vezes um tweet, alguma coisa assim, ele pode dizer: nossa, São Paulo jogou muito bem hoje.
Esse era um dos desafios também, eu não coloquei no planejamento, mas tem estudos já. Acaba que fica muito na área acadêmica, tá? Você não tem ninguém ainda que tem produtos relacionados. Na verdade, algumas empresas tentam oferecer esse tipo de produto, mas o negócio é que a ironia em si, ela é uma das coisas mais difíceis que tem na análise. A gente chegou até a analisar, por exemplo, pegar sentimentos diferentes. Em vez da classificação positiva e negativa, eu tentar classificar raiva, assim, sentimentos, alegria, raiva, não sei, sentimentos diferentes. Conseguimos, mas não com uma acurácia boa na época. Isso já era um desafio muito grande. A ironia, a gente nem... meu orientador ele ia muito em congressos. Esse da Timeline, por exemplo, chegou aí num congresso lá na França. Ele levou o aluno que fez esse projeto, também foi junto. Não, ele não foi, mas ele levou, o meu orientador acabou levando o projeto dele para lá. E ele voltou de lá falando com a gente, não, nós temos um problema de ironia, de não sei o que. Eu falei, pronto, muito grande. E o que eu digo isso está muito acadêmico. Essa parte da ironia, ela é extremamente acadêmica, ainda está muito em estudo. Ainda é muito complexo você detectar a ironia. Porque nenhum contexto te revela, a não ser que a pessoa bota uma hashtag de alguma coisa. Um só que não. Primeiramente, parabéns pela talk, isso não foi ironia. Segundo, o aumento do número de caracteres do Twitter influencia alguma coisa? Saiu de 140, foi para, sei lá, 280, não sei quantos caracteres. Hoje é 240. 240, assim, tem algum impacto hoje? Não, nesse tipo de análise não, porque todos os algoritmos e toda, por exemplo, aquela matemática que eu falei do TF-DF, ela já é baseada no tamanho do documento. Então, se aumenta o documento, ele vai trocar o número, porém ainda consegue ter a mesma acurácia. Na verdade, é até bom o tweet ser maior, porque ele te revela mais coisas. Quando o tweet é pequeno, aí é ruim. Outro problema que a gente enfrentou, que ela falou da ironia, é escrever errado. O pessoal escreve muito errado. Pois é. Mais alguém? Tudo bem? Parabéns. Obrigado. Só uma coisa assim, eu achei curioso a diferença do Navigate com o SBN lá. Como que você fez a validação? Os cálculos da acurácia e tal, como é que você... Para calcular a acurácia desses algoritmos, normalmente a gente pegou a nossa base de treinamento, tirou ali uma porcentagem para poder... por exemplo, eu tirei, acho que foi 20% da base para poder testar. Então, ou seja, 80% eu usei para treino, 20% eu usei para poder testar depois e calcular a acurácia. E na época a gente classificou usando F1, eu não vou falar, mas é uma métrica, tá? Existe uma métrica que chama F1. A gente usou a matriz confusão e usou a própria acurácia mesmo, que é você chegar e medir o quanto ele acertou em porcentagem. Então a gente vai fazer 3 tipos de medidas. A matriz confusão é a mais legal de todas, porque ela te revela para onde ele está tendencioso. Como eu disse, no nosso caso, a base era muito para o lado do positivo. Então ele falava para mim exatamente, eu errei 40 tweets, que esses tweets que eu tirei para treinamento, eu sabia o que eles deveriam retornar. Né? Então eu jogo para ele predizer, mas eu tenho o resultado, então com isso eu consigo calcular a acurácia. Aí ele falava, não, eu estou errando muito porque eu estou falando que é positivo e é uma parada que é negativa. E isso ocorria porque eu tinha uma base extremamente tendenciosa. Mas aí são 3 métricas, F1, matriz confusão e o cálculo da porcentagem mesmo. Legal. Só assim como sugestão, depois dá uma olhada, pelo menos você tentar fazer uma validação cruzada, porque Sim. esse método de fazer pitch ou tempo, principalmente nas CVMs, você pode ficar em caso de overfit muito fácil. Então, Sim. Na verdade ele ocorria, né? Ele ocorria o overfit. Exato, vai dar para você ter uma visão melhor, assim, da validação da sua escolha. Não, sim.
Tem mais um aí. Boa tarde, meu nome é Samuel. Tipo, o Brasil é um país com uma cultura muito variada. E, tipo, na Copa do Mundo vai ter tweet do Nordeste, vai ter tweet do Sul, vai ter tweet de Minas, eu sou do Minas também. Aí se fosse Minas, tipo, fala assim, ou o trem, tipo assim, o trem bom, tipo, é uma coisa que é associada ao positivo. Tem regionalismo. Se for no Nordeste, for, tipo, jogo arretado, jogo pegado. Como é que vocês lidavam com esse tipo de situação? A gente não chegou a ir tão a fundo em regionalismos, mas o que acontecia é que, como minha base de treino, ela também tinha uma série de regionalismos embutida nela, e na hora de classificar eu olhava, eu como pessoa conseguia classificar. Acontecia de o algoritmo acabar entendendo um pouco desse regionalismo, no sentido que ele, como eu classifiquei, toda vez que ele fala não sei, trem bom, toda vez que ele aparecia trem bom, eu falava que era positivo, eu já estou colocando regionalismo. Mas a gente não chegou a fazer nenhuma coisa específica para isso. Na época, o projeto acabou antes, é uma pena, mas é uma coisa legal. Ele tinha o regionalismo por uma coisa natural, por ser, por minha base de dados já ter uma mistura de regionalismo muito grande. Porém, a gente não chegou a fazer nenhum estudo aprofundado sobre isso. Mas é uma coisa bem legal para pegar e tentar mexer e tentar fazer. Dá até talvez para melhorar a acurácia. Se você pegar ali pelo time, normalmente torcedor desse time vai ser de tal lugar ali. Mas ainda assim ainda tem problemas. É uma série de desafios. Esse projeto era legal por isso. Ele tinha uma série de desafios para resolver. Bom, acho que a gente vai ter que encerrar, mas muito obrigada, Cássio. Eu que agradeço.